professores, espero que estejam bem. Eu sou Maria Oliveira, sou PEC de Educação Especial na Diretoria de Ensino de Tabacacetuba. Atuo na equipe de Educação Especial junto com a supervisão de Juarez e no núcleo pedagógico sob supervisão da Roseli. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a avaliação inicial, que ela é um documento, um instrumento norteador no processo de aprendizagem de estudante com deficiência. E a gente vai entender um pouco sobre esse documento para compreender como que a gente pode usar ele para promover a aprendizagem dessa pessoa. Tudo bem? Os objetivos da nossa reunião de hoje é analisar os itens desse documento e entender como esse levantamento de informações pode subsidiar o trabalho do professor do ensino regular. Então, o professor do ensino regular, ele precisa ter acesso a esse documento e para a gente conseguir extrair dele informações que nos ajudem a promover atividades flexibilizadas, adaptadas, para que a gente possa contribuir para a aprendizagem dos estudantes. Tudo bem? A ideia é que a gente elabore, a partir da avaliação inicial, um quadro de potencialidades e necessidades desse estudante. Então, aí na sua escola, talvez você não atenda nenhum estudante com deficiência, mas a gente tem a avaliação inicial de algum estudante. Seria interessante que nesse momento a gente tivesse em mãos uma avaliação inicial para que a gente possa fazer esse movimento que vai ficar proposto aí como atividade para vocês, tudo bem? Na nossa pauta, a gente vai pensar um pouquinho sobre o movimento de ver, observar e reparar. Vamos entender a avaliação, né? O que é isso? Que avaliação é essa? E quais os objetivos dessa avaliação? Vamos falar sobre a instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015. Tem lá um quadrinho de possibilidades e necessidades e o nosso para pensar lá fora, que não pode faltar. Então, vamos começar pensando sobre isso, né? É uma frase de Saramago que diz: se pode olhar, vê. E se pode ver, repara. E qual a diferença, né, desse olhar, ver, reparar, observar? Qual é a diferença desses movimentos, né? A gente percebe que quando a gente usa a palavra reparar, a gente está pegando detalhes. E o nosso olhar de professor, quando se trata de processo de ensino-aprendizagem, ele é muito importante. Porque nós vamos olhar para aquela situação, para aquela pessoa, para todo o desenrolar daquela situação em busca do momento em que aquela estratégia que a gente utilizou, ela não funcionou para que aquela criança, para aquele jovem aprendesse. E entendendo o momento onde aquela aprendizagem não aconteceu, a gente, a partir daquele ponto, a gente propõe novos caminhos que possam fazer com que aquele sujeito compreenda e aprenda aquela habilidade, desenvolva aquela habilidade que nós estamos tentando desenvolver com ele. Então, quando a gente fala de olhar, de ver e de reparar, são estágios, né? A gente começa olhando para aquela situação e aí a gente começa a ver, olha, você percebeu isso? Você percebeu aquilo? E a partir desse ver que a gente aprofunda e repara, olha, aqui tem um padrão. Olha, ele errou essa atividade que foi feita a partir de uma leitura, ele errou essa atividade que também foi feita a partir de uma leitura. Será que ele consegue compreender o que ele lê? Ou será que ele consegue compreender quando eu estou explicando? Porque a maioria das vezes, né, a gente percebe que tem pessoas que têm dificuldade de compreender enquanto eu estou explicando, que ela precisa fazer a leitura dela. Então, às vezes, a gente trabalha uma atividade a partir de uma leitura compartilhada, mas para alguns estudantes, para algumas pessoas, se ela não fizer primeiro a leitura individual dela, a leitura compartilhada não faz sentido para que ela construa o conhecimento que ela precisa, para que ela olhe a partir do ponto que ela precisa. Então, pensar sobre isso e tentar buscar estabelecer padrões. Às vezes a gente tenta um caminho, a gente tenta uma metodologia que ela pode ser até famosa e pode ter dado certo para todos os seus sextos anos daquela mesma escola, mas para o sexto ano
B não funcionou. Para o sexto ano A não funcionou. Não deu certo. Eles não estão acostumados, eles não conseguiram compreender aquela forma de ensinar, aquela metodologia. Então, talvez para o sexto ano A eu precise, se eu estou trabalhando com uma metodologia ativa, se eu estou trabalhando com uma sala de aula invertida, talvez para o sexto ano a sala de aula invertida não funcione, mas funcione a rotação por estações. E aí a gente vai entendendo qual é a forma de aprendizagem daquela turma e promovendo e trazendo mais habilidades e conteúdos para serem trabalhados daquela forma. Então, essa diferença entre si, pode olhar, ver, reparar e direcionar o nosso olhar técnico, porque somos nós, professores, que temos esse olhar técnico para a aprendizagem, para a produção dos alunos. Assim como nós temos pessoas que são especializadas, especialistas em arte, e conseguem olhar uma obra de arte, entender tantas coisas, né, tirar tantas coisas de um quadro, de uma escultura. Nós, professores, nós conseguimos tirar muitas coisas das situações de aprendizagem, das avaliações, dos comportamentos dos nossos alunos. E a gente precisa se debruçar um pouquinho sobre isso, entender o que está acontecendo, tentar entender o que está acontecendo para que a gente possa usar o que está acontecendo a favor da nossa prática. Dito isso, vamos lá para iniciar a conversa, né? Então, avaliação. O que é essa avaliação inicial? De onde que ela surgiu? Ela surgiu lá da instrução CEGEB, que a gente vai colocar aqui na sequência. E qual o objetivo, né? O que é essa avaliação inicial? Ela é dividida em 8 itens. Nós temos 8 itens. Dentro desses 8 itens mais gerais, a gente tem aí subitens. E qual o objetivo dela, né? O que é essa avaliação inicial? É conseguir o maior número, a maior quantidade de informações possíveis do estudante com deficiência que nós atendemos. Então, nós precisamos do máximo de informações possíveis para conhecer essa pessoa. E, às vezes, essa pessoa ela não dá conta de trazer essa informação para a gente. E aí a gente conversa com a família, conversa com os professores que atendem essa pessoa no regular, para que a gente consiga aí o maior número de informações para que a gente possa promover e ajudar esse estudante a se desenvolver como estudante, como pessoa, desenvolver autonomia, desenvolver a comunicação, que muitas vezes essas pessoas têm dificuldade com a comunicação. Então, a gente precisa caminhar aí desse documento para nortear o nosso trabalho. É uma forma de trazer essas informações todas de uma forma mais rápida, mais concisa, para que a gente possa desenvolver o trabalho com esses estudantes. Quem é que elabora esse documento? Esse documento, a princípio, ele é elaborado pelos professores especializados da educação especial, os que atuam em sala de recursos, tudo bem? Então, o professor de educação especial é ele que constrói esse documento. E aí a gente vai para um segundo ponto, né? Qual é a periodicidade dessa elaboração? Então, a gente parte do nome avaliação inicial. Se esse documento ele tem esse nome de avaliação inicial e ele subsidia o trabalho do meu professor do regular, nós precisamos de um prazo para entregar essa documentação para a coordenação da nossa escola. A gente sabe que é um documento longo, nós temos 10 habilidades do comportamento adaptativo para observar nesse documento. E a gente sabe que não é da noite para o dia, não é em 2 aulas, não é em uma semana que a gente vai conseguir observar tudo isso. Mas também não é necessário que a gente observe tudo isso em pouco tempo para construir a avaliação inicial. Então, o professor de educação especial que está assistindo, fica aqui a nossa orientação. A gente vai priorizar algumas habilidades do comportamento adaptativo que estão descritas nesse documento. Então, a comunicação é uma habilidade bastante importante. A gente observa essa habilidade. A gente separa algumas habilidades para focar, para construir a avaliação inicial.
construir aí ao longo do primeiro bimestre essa avaliação inicial, construir aí no primeiro mês de atendimento essa avaliação inicial, nós entregamos esse documento para a coordenação, para que possa subsidiar o trabalho do professor do regular e continuamos o nosso trabalho na sala de recursos. Então, aí a gente constrói o nosso PAI, plano de atendimento individualizado, e continuamos o trabalho. Ao longo do ano, vão surgir outras informações que a gente vai anexar a nossa avaliação inicial. Então, tudo que surgir ao longo do ano, que vai ter, claro, relação com o que está proposto na avaliação inicial, a gente acrescenta. Em que momento a gente vai acrescentar isso? A gente pode ir acrescentando por bimestre, a gente pode acrescentar por semestre, mas a gente precisa voltar nesse documento para perceber qual era a dificuldade que o meu aluno tinha lá no começo, lá na avaliação inicial, no começo do ano, e o que ele desenvolveu ao longo do ano, porque esse aluno não vai se desenvolver apenas lá na sala de recursos, ele vai ter contato com outras pessoas, com outra comunidade, e ele vai desenvolver outras coisas. Às vezes, o que ele tinha dificuldade no início do ano, no meio do ano, essa dificuldade já está superada. E a gente vai ter outra dificuldade para superar, porque é isso. São os desafios que a gente precisa vencer ao longo do caminho. Então, fica aí a nossa orientação sobre essa periodicidade da elaboração. Nós elaboramos essa avaliação no início do ano, no máximo até o final do primeiro bimestre. Início do ano, entreguei lá para o meu coordenador. Depois disso, tudo eu vou acrescentando neste documento. Bimestralmente, acredito que seja possível ser bimestral, seja possível ser semestral. Por quê? Quando eu, professor de sala de recursos, recebo essa informação, né, que o aluno desenvolveu tal habilidade, que ele já consegue fazer alguma coisa, é importante que o professor do regular também saiba disso. E é o nosso documento de comunicação, né, a avaliação inicial. Então, é importante que essa informação vá o mais rápido possível para a avaliação inicial e some a esse documento. O objetivo dessa avaliação, conhecer essa pessoa com deficiência que nós atendemos. Professor de educação especial na sala de recursos, professor do regular na sala do regular, para o aluno dessa escola, né? Então, nós precisamos conhecer essa pessoa. Esses documentos, eles estão nesse site, que a gente vai deixar no material para que vocês possam consultar. Esse é o site do CAP. Nesse site tem a instrução CEGEB, que tem uma avaliação inicial para cada área de deficiência. Então, professor especializado, é muito importante que se você está com um estudante, né, atendendo uma turma de estudantes que tem transtorno do espectro autista, é importante que você use a avaliação inicial lá do transtorno do espectro autista. Se você é um professor que está atendendo estudante com deficiência intelectual, tem uma avaliação inicial para o estudante com deficiência intelectual. Esse documento é um documento extenso e ele vem com toda a instrução CEGEB, então tem a descrição, as descrições das áreas de deficiência. É importante lembrar que esse documento ele é de 2015, então já foi construído há algum tempo, muita nomenclatura mudou, algumas coisas já caíram por terra, como, por exemplo, a terminalidade, que tem um anexo que fala sobre a terminalidade, ela não faz parte mais da política de educação especial do Estado de São Paulo. Então, a terminalidade ela não existe mais. O nosso estudante com deficiência, ele vai seguir a vida acadêmica dele até o ensino médio, e a terminalidade não é mais um documento possível. É importante ressaltar isso, porque a nossa política é uma política de inclusão. Então, a terminalidade, dizer que uma pessoa não pode continuar os estudos, é uma forma de cercear o direito dela à educação. Então, como a nossa política ela é inclusiva, nós não trabalhamos com a terminalidade. Tudo bem, gente? E quem ainda tem dúvida pode entrar no site, pode consultar aí os coordenadores, conversar com eles, que as dúvidas que surgirem vão chegando até aqui ao núcleo pedagógico, até a equipe de educação especial, e a gente vai trabalhando com elas, tudo bem? Esse documento, né, ele é composto aí por
6 itens, né, 6 itens gerais. Então, nós vamos ter os dados dos alunos, a intervenção, interação afetiva, social e familiar, a avaliação do professor especializado, que é aqui que entra as 10 habilidades do comportamento adaptativo. Nós temos aí a conclusão dessa avaliação. Na sequência, o professor especializado, ele coloca as suas observações sobre tudo que ele observou, né, o que foi possível de observar dentro desse espaço de tempo. Então, nós temos um espaço de tempo para fazer a avaliação inicial. A princípio, nós acreditamos que um bimestre para fazer essa avaliação inicial, no máximo, né, um bimestre. Mas, Maria, não vai dar tempo de olhar tudo isso, a gente sabe. Por isso que a recomendação é que a gente escolha algumas habilidades do comportamento adaptativo que são essenciais, né, do prioritário, o que é mais prioritário. E aí, a gente, a partir disso, constrói a primeira avaliação inicial, né, o início desse documento. E a partir daí a gente também estabelece condutas a serem seguidas. Então é muito importante, né, se estamos atendendo um estudante com transtorno de espectro autista, é bastante importante saber se os reforçadores funcionam. E quais são os reforçadores utilizados pela família? Quais são os reforçadores que eu posso utilizar na escola? É importante conhecer se essa criança tem hiperfoco e qual é o hiperfoco dela, qual é o objeto, né, do hiperfoco dessa criança. Porque em momentos de crise, eu posso utilizar essas informações para tentar minimizar aquela crise, para tentar conter aquela crise. E até entender por que ela aconteceu, né? Você tem um estudante que o hiperfoco dele é borboletas, por exemplo. Se a gente for dizer que vai caçar a borboleta, que vai machucar a borboleta, se o hiperfoco dele é borboleta, ele vai entrar em crise. A chance dele entrar em crise é muito grande. E a gente precisa saber disso, porque automaticamente, né, a gente entende que precisa modalizar o nosso discurso para as salas de aula. Então, e adaptar para que eu não acione uma crise no meu estudante com autismo, mas que também eu tenha condições de ensinar o que eu preciso ensinar para aquela turma. Após isso, essa avaliação ela é validada por alguns profissionais, então o professor coordenador, ele valida esse documento, o professor de educação especial, ele valida esse documento, e é um documento que precisa ser estudado, né? Ele precisa ser analisado em ATPC por todos os professores, para que toda aquela comunidade ela conheça ali esse estudante, saiba das necessidades e potencialidades desse estudante. O que desencadeiam as crises, o que a gente pode usar no momento que ele estiver em crise, qual é o recurso que a gente tem disponível na escola, que pode contribuir e tornar esse ambiente mais confortável para esse estudante. Então, a gente vai falar agora um pouquinho, né, a avaliação inicial, a gente não trouxe a parte dos dados gerais, porque são informações nome, né, nome da escola, não achamos necessário trazer a parte dos dados, a gente já foi para o item 2, que é intervenção e interação afetiva, social e familiar. E aí a gente tem histórico do aluno, relacionamento do aluno na escola, relacionamento com seu grupo social e a interação do aluno, do estudante, no momento da elaboração da avaliação. Então, essas questões, elas são muito importantes para entender como esse aluno se comunica e como que ele interage com as pessoas ao redor dele. A parte do histórico tem aí uma descrição do que a gente espera encontrar nesse histórico. E aqui a gente vai fazer um parêntese para conversar com o professor de educação especial que faz esse documento. A gente recebe, de um ano para o outro, a gente recebe a avaliação inicial, às vezes de um outro colega que atuou naquela escola. É importante a gente fazer a leitura desse documento e elaborar as perguntas que a gente vai fazer para a família. Se é um estudante que já foi atendido na sala de recursos, que eu já tenho informações lá de como foi o parto, como foi a infância, a primeira infância dessa criança, neste momento que eu estou dando continuidade a um atendimento, é importante que eu faça questões, né, que eu tenha questões do desenvolvimento dele nas férias, no desenvolvimento dele ao longo do ano anterior, para que eu entenda qual é a necessidade, porque a gente já tem informação
Na avaliação inicial que o meu colega fez no ano anterior, eu já tenho informação de como foi a gestação, de como foi o parto, e sempre tem muitas questões nessas informações. Já tenho essa informação. E aí chamo a mãe para conversar, já pergunto como foi as férias, o que aconteceu, se ele não fazia alguma coisa e começou a fazer. E o que aconteceu de importante nesse período? Porque às vezes aconteceu do menino perder o avô, dos pais se separarem, do menino ter mudado de casa. E todas essas informações elas vão refletir aqui na escola quando ele voltar para as aulas. Então, às vezes, uma criança que já tinha um grau de desenvolvimento, já estava fazendo algumas coisas, volta totalmente retraída. Por quê? Porque mudou de casa. Não mudou nem de bairro, ele só mudou de casa. Ele morava na Casa Verde e mudou para a Casa Amarela. Isso faz diferença para essa pessoa, porque teve todo esse movimento de mudança, teve todo o movimento de estar em outro quarto, estar. E para essas crianças faz muita diferença, para a gente também faz. O que acontece é que nós temos instrumentos internos para ir lidando com essas mudanças enquanto elas acontecem, enquanto essas crianças vão precisar de mais tempo para processar essa informação da mudança. Então, nessa parte, é importante conversar com os professores do ensino regular e entender como é essa criança, porque às vezes, na aula do professor X, é uma criança que não abre a boca, o professor nem sabe o que ela fala. Porque ela não fala, né? Na hora da chamada, ela só levanta a mãozinha assim e não fala com aquele professor. Por outro lado, na aula do professor Y, a criança interage com todo mundo, conversa com todo mundo. Então, é importante entender como que ela se relaciona com outras pessoas e a gente só vai entender observando, conversando com outras pessoas, conversando com o próprio estudante que a gente atende, para entender qual é o movimento, né, e como que dá as relações para essa pessoa. Tudo bem? Terceiro item, avaliação do professor especializado. E aqui a gente tem as 10 habilidades do comportamento adaptativo. São coisas que a gente investiga com a família, a gente investiga com os professores que atendem no regular, a gente investiga com a tia da cozinha também, que por vezes ela conhece esse estudante e conversa com ele. A gente mobiliza toda a comunidade escolar para fazer essa parte da avaliação inicial. Então, daqui a nossa sugestão para o professor especializado é que ele eleja algumas habilidades, foque, né, em algumas habilidades, para colocar ali na avaliação inicial, nesse período de primeiro bimestre, e na sequência a gente vai conhecendo essa criança e pegando outras informações. Informações que, por vezes, podem até contradizer aquela primeira informação que a gente tem. É muito comum que a gente perceba em estudantes do ensino médio que a família diz que eles não têm independência na locomoção, que eles não vão para lugar nenhum sozinho, que a gente perceba que esse estudante, já mais velho, né, já caminhando aí para o ensino médio, para a vida adulta, esse estudante ele só não sai sozinho porque ninguém deixa. E a gente entende a família, né? A gente tem receio mesmo, é complicado a gente pensar nessa independência na locomoção, sair, pegar ônibus, andar de condução por aí. A gente sabe que é difícil pensar nessas questões, mas a gente percebe que ela só não acontece porque a família não permite. Conheço professores de educação especial que estabelecem parceria com a família e começam o trabalho da independência na locomoção desses alunos, né? Conheço uma professora que fez esse trabalho, combinou com a família, olha, deixa ele ir para casa. Isso é um estudante de ensino médio, tá, gente? Não estou falando de estudante de sexto ano, estou falando, meu exemplo aqui é um estudante de terceira série de ensino médio. Vamos ver se esse menino consegue ir para casa, e da casa para a escola, de escola para casa. Então, na hora da saída, eu vou deixar ele sair e vou acompanhando sem que ele perceba que eu estou acompanhando ele para ver se ele faz o trajeto direitinho. E esse aluno fez direitinho o trajeto, e aí a gente começou um trabalho com a família de dar autonomia para esse estudante que já estava caminhando para a vida adulta. Então, todas essas coisas, elas são construídas, é um percurso longo, a professora já atendia esse estudante há muito tempo, né? E para falar de vida no trabalho, também levar os estudantes com deficiência do ensino médio a pensar em trabalhos, porque a gente sabe que tem vagas para pessoas com deficiência, então abrir esse leque, né? Tanto para a família quanto para o estudante.
E como o leque é grande, a gente vai focando em algumas habilidades e construindo esse documento. Para os professores do ensino regular, é muito importante as informações que vêm nas habilidades acadêmicas e funcionais. Mas não é só o professor especializado que pode observar essas habilidades acadêmicas funcionais. Nós podemos observar essas habilidades acadêmicas funcionais. Então, ver como é a interação do menino com os conteúdos que a gente traz. Às vezes ele gosta muito de ciências ou gosta muito de matemática. E já a língua portuguesa ou história, ele já não vai muito. Ou ele gosta muito de história e língua portuguesa, mas a abstração de matemática para ele é demais. A gente consegue observar algumas coisas durante a aula no ensino regular. Não conseguimos observar tudo. Mas se a gente juntar essas duas informações, a gente vai ter mais informações sobre o aluno, e tanto o professor de educação especial como o do ensino regular vai ter mais campo para trabalhar e para propor atividades para esse aluno. Tudo bem? Então, avaliação do professor especializado, 10 habilidades do comportamento adaptativo. Para avaliação inicial, a gente elege algumas que, do nosso ponto de vista, são primordiais para que a gente entregue esse documento, e ao longo do ano a gente vai observando cada uma delas e fazendo as anotações pertinentes para acrescentar aquele documento que a gente entregou no primeiro bimestre. Tudo bem? Depois a gente tem a consideração, né, a conclusão. Então, a partir de tudo que a gente observou, o estudante apresenta comprometimento em quais habilidades do comportamento adaptativo. E aqui a gente deixa claro, o estudante apresenta comprometimento nas seguintes habilidades do comportamento adaptativo: comunicação, vida no lar e independência na locomoção, que foram observadas até o presente momento. As demais habilidades do comportamento adaptativo serão observadas ao longo do ano e as informações serão acrescentadas a esse documento em um momento em específico. E aí a gente norteia o olhar de quem vai ler esse documento, que não não avaliamos as 10 habilidades do comportamento adaptativo, mas que vamos prosseguir nessa avaliação e acrescentando informações quando necessário. Depois disso, a gente tem as observações do professor especializado e as condutas a serem seguidas. Então, aqui a gente descreve qual habilidade o aluno possui, o que a gente conseguiu identificar de habilidade que o aluno possui, e quais, né, o aluno vai precisar desenvolver. Então, quais condutas podem ser seguidas com esse aluno também, no que se refere a crises, quais são o que aciona as crises para ele, né? Então, essas informações, elas precisam estar no campo 5 da avaliação inicial. Precisa aparecer. Eu sei que aí está aparecendo para vocês o campo 4, porque eu repeti no momento de elaborar o material, mas é o campo 5. E a gente precisa dar algumas condutas a serem seguidas, talvez até por todos os profissionais da escola. Eu atendi um caso de um estudante com autismo que ele tinha dificuldade com relação à alimentação. Então, ele achava que ele precisava se alimentar no intervalo, toda hora precisava de comida, e a gente precisou fazer uma intervenção com as pessoas que trabalham na cozinha da escola para poder entender que, por mais que a gente se sentisse comovido no momento que ele chegasse e falasse assim: tia, eu tô com fome, eu quero comer, ele precisava ter um horário estabelecido para se alimentar, que era o horário do intervalo, e que a gente não podia ficar oferecendo comida para ele a qualquer momento do dia, porque ele pedia, né? Ele pedia porque ele não entendia o momento que ele estava com fome e o momento que ele não estava. Ele achava que ele tinha que se alimentar a todo momento. Então, são coisas que a gente precisa que esteja aqui nesse item da avaliação inicial, até para a gente saber como que orienta a equipe. A gente tem estudante que tem problema com a palavra não. Que se a gente fala aquele não direto para ele, a gente desencadeia uma crise. Então, como que eu trabalho com um estudante que eu não posso dizer não? Mas eu preciso dizer não, né?
Como que eu falo esse não? Eu falo, não, você não vai abrir essa porta, ou eu procuro uma outra estratégia. Olha, em vez de abrir a porta, você não quer desenhar, você não quer pintar? Eu não deixei ele abrir a porta, mas eu não agi no não. E aí eu não estou falando que a gente não pode negar nada para as pessoas que não aceitam ou não. A gente precisa de uma outra estratégia, porque não é por birra que ela não aceita ou não. É por uma série de outros fatores que ela tem dificuldade para trabalhar com a negativa. E aí a gente tenta um outro caminho para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo e levar esse aluno pelo caminho que ele precisa ser conduzido. Tudo bem? Nesse campo, a gente indica quantas vezes e quantas horas por semana vai ser esse atendimento, né, na sala de recursos. Então, ele vai frequentar 2 aulas, 4 aulas e pontuar se esse atendimento vai ser individual ou em grupo e por quê. Por que nesse momento é importante que eu atenda esse estudante individualmente? É importante que eu atenda esse estudante individualmente porque ele tem dificuldade para socializar com outras pessoas? Ok, mas em algum momento é importante também que eu comece a promover a interação desses estudantes. Estive numa unidade escolar que a professora promove na sexta-feira um atendimento em grupo para que eles joguem entre si. Então, aí ela leva os jogos e eles jogam ping-pong também, desculpa, tênis de mesa. Vai promovendo essa interação, porque é importante que o aluno aprenda também a interagir. Mas a gente só pode promover a interação quando a gente já ajudou ele a desenvolver algumas ferramentas internas para lidar com essa situação. Então, é o que a gente espera desse documento, né, da avaliação inicial. Que tenha essas informações e que a gente consiga depois filtrar essas informações aqui no quadro de potencialidades e necessidades desse estudante. Então, eu tenho um estudante que ele gosta muito de história, e ele gosta, ele entende de história, mas ele tem dificuldade com pensamento abstrato de construir uma história com começo, meio e fim. Então, eu posso usar elementos da história para fazer com que ele entenda que as coisas têm começo, meio e fim. Então, posso trazer lá um conteúdo de história que não é de língua portuguesa, um fato histórico, mas mostrar para ele o começo, meio e fim disso. Para que ele comece a entender que as histórias que ele produz, que os textos que ele produz, precisam ter começo, meio e fim. Então, a potencialidade dele é gostar de história, a necessidade é entender que os fatos têm começo, meio e fim. E, inclusive, os fatos que a gente cria, né? Os fatos fictícios para criar textos, têm começo, meio e fim. Então, olhar para essa avaliação inicial que me trouxe a informação que o estudante, o hiperfoco dele às vezes é em coisas de história, em fatos históricos, em Segunda Guerra, em Primeira Guerra, trazer essa informação, porque eu vejo isso como uma potencialidade, que vai me ajudar na necessidade que eu tenho na disciplina de língua portuguesa, que ele entenda que as histórias têm começo, meio e fim, que os textos têm começo, meio e fim. Então, agora, o nosso convite é para que vocês em posse, né, da avaliação inicial de algum estudante, preencham esse quadro de potencialidades e necessidades e que, a partir desse quadro, vocês já possam pensar em flexibilizações, em adaptações dentro da sua disciplina, que possam alcançar o estudante com deficiência. Tudo bem? Então, essa é a nossa proposta para o dia de hoje. Espero que vocês desenvolvam aí na escola e podem contar para a gente como foi essa experiência de estudar sobre isso, né? Ah, mas eu não atendo nenhum estudante esse ano com deficiência. Mas esse momento é um momento formativo e é importante que a gente se debruce sobre esse tema, sobre a avaliação inicial de um estudante, não porque ano que vem eu posso pegar esse estudante, porque pode ser que eu nem esteja nessa unidade escolar, mas para a minha formação pessoal, né, entender, porque o movimento inclusivo, a cultura inclusiva, ela permeia a nossa escola. E como a gente, posso contribuir com esse movimento, para que essas pessoas ocupem mais espaço e sejam melhor atendidas nesse espaço. Então, é importante pensar nisso. Tudo bem?
Para pensar lá fora, a gente trouxe um quadro com um filme que eu acredito que vocês já conheçam, que se chama Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Nós vamos assistir alguns minutinhos a partir da 1h37, que é o momento que mostra a importância do olhar, ver e reparar. É um momento que um professor de arte incomodado ali com a questão desse estudante que não participa da aula de arte, ele incomodado com aquela questão, começa a investigar por que esse estudante não participa. Ele começa a investigação dele conversando com o melhor amigo, e ele percebe que esse estudante, ele sofre castigos porque não consegue aprender, porque entrega as atividades todas erradas, e aí o professor começa a investigar mais. Até que ele chega no ponto de olhar o caderno das outras disciplinas. E quando ele olha esse caderno, ele percebe um padrão nos erros desse estudante. Percebendo esse padrão, naqueles cadernos, o que ele faz? Ele vai até a família desse estudante e pede para olhar os cadernos dos anos anteriores. E ele percebe que o padrão que ele percebeu naquele ano, ele já vem de anos anteriores, não é um padrão novo. E quando ele se depara com esses padrões, ele entende que esse estudante, ele tem um transtorno de aprendizagem. E diante desse transtorno de aprendizagem, ele entende que o estudante tem uma maior dificuldade para aprender a ler e escrever. E ele conta isso para a família. E no momento que ele conta isso para a família, ele compreende que o estudante não participa da aula de arte porque ele está desmotivado, ele está numa situação que ele já não consegue mais encontrar nem a motivação para participar. E nesse momento é que eu gostaria que vocês refletissem sobre a importância do olhar, do ver e do reparar do professor. Como a nossa expertise, o nosso saber técnico é importante para tirar o aluno de um ponto de estagnação que ele não consegue sair desse ponto de estagnação sozinho com a ferramenta certa, pelo caminho certo. Então, a gente vai assistir aí esse trecho de filme, são 7 minutinhos, e fica a reflexão para que vocês possam pensar na importância de olhar para esse documento, para coletar informações para que eu possa flexibilizar as minhas atividades, trazer propostas que alcancem melhor esse estudante, assim como o professor da educação especial nos dê, nos empreste esse olhar atento, essa oportunidade que ele tem de acompanhar essa pessoa mais de perto, para nos dar reparar esses detalhes que vão fazer com certeza toda a diferença na nossa prática lá no ensino regular e também nas salas de recursos. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. जी नमस्ते, मेरा नाम राम शंकर निकुम है। मैं न्यू एरा स्कूल पंचगिरी में पढ़ाता हूँ। आइए। ये उसकी 3rd स्टैंडर्ड की बुक्स हैं। जी ये किसने बनाया? ईशान ने। ईशान ने? ईशान पेंटिंग करता है? हाँ, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी। सन्नाटे में हंसी के जैसे, सुने होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी। जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मन मौजी नदियाँ झाग उड़ाए कुछ कहे। जैसे बैठे बैठे मीठे से झपकी, जैसे प्यार की धीमी सी तपकी, जैसे कानों में सरदम हरदम बजती रहे।
पानी मिलेगा प्लीज? थैंक यू। क्यों भेज दिया उसको? क्यों? कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया। यकीन करेंगे, 3rd स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है, और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर, कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूं, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूं बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? हाँ तो फिर आप ही बताइए, बताइए। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न? काय का पैटर्न? सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। ये देखिए, ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और आर उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, ये छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेजिंग। एनिमल एनिमल एनिमल, एक ही पेज पे 3 अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती है। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता, शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूं मैं? ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। कभी कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत, टर्न टू पेज 65, चैप्टर 9, पैरा 4, लाइन 2, कंफ्यूजन, या फिर पुअर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या ईशान को अपने शर्ट के बटन या जूते की लेस बांधने में तकलीफ होती है? हाँ। योहान, जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो क्या वो पकड़ पाता है? वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता। क्योंकि वो साइज, डिस्टेंस और स्पीड, इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता। कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज आ रही है, जब तक वो जान ले, गाड़ी छोड़ जाती है। जरा सोचिए, एक बच्चा महज 8 या 9 साल का, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्या बीतती होगी उस पर? उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी। अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेटकर दुनिया से लड़ता होगा हर रोज, गदर मचाता होगा, गदर यहां।
क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता? नहीं करना क्या कि टाल नहीं दो? बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे। अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया है वहां। मुझे अफसोस है उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। बड़े दुख की बात है। लेकिन ईशान ही क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी को भी हो सकता है, कभी कभी जेनेटिक भी होता है। आम आदमी की जबान में कहूं तो ब्रेन में जरा सी वायरिंग की प्रॉब्लम है बस। तो आप ये कह रहे हैं मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, मेंटली रिटार्डेड? अजीब आदमी है आप। ये देखिए मिस्टर अवस्थी, ये तेज दिमाग हजार ख्याल बुन रहा है रंगों में, आपके और मेरी काबिलियत से कहीं आगे। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसमें आप फायदा क्यों ढूंढ रहे हैं? तो और क्या ढूंढूं? क्या बनेगा बड़ा होकर वो? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? जानता हूं बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया बसी है, और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए।